Paz, Aline. Shalom, Luciana. Shalom. Tem uma amiga muito amada, uma pastora que eu conheci lá em Paranavaí, e a gente só se tratava por Shalom. Shalom. Ela de Shalom, lembro da Ziza. Boa noite, Dani, paz. Tudo bem, gente? Hoje algumas me avisaram que não vão estar online, ao vivo. Tá tendo um evento, né, na igreja, na CIA. Como a gente tem bastante alunas de lá, algumas estão participando. É uma conferência, né, de jovens. E algumas não vão entrar ao vivo, vão assistir depois. Mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui, viu? Muito mesmo. Vocês conseguiram ler o Gênesis? Quem não tinha lido, conseguiu ler. Quem não tinha terminado, conseguiu terminar. Hoje nós vamos passar por todo ele. 50 capítulos. É muito capítulo, né? Mas nós, com a graça de Deus, nós vamos conseguir. Mais 3 minutinhos e a gente já começa. Se vocês leram e tiverem dúvidas, vocês já podem ir deixando. Se quiser escrever aí no chat, tá? Eu tenho uma dúvida, na verdade, da Jéssica, que me mandou durante a semana. Aí a gente vai estar tentando esclarecer aqui. Mas se você já tiver alguma dúvida e quiser colocar, tá? Daí eu já vou me organizando aqui para a hora que a gente tiver passando pela passagem onde você tiver a dúvida, a gente já vai tentando sanar. Como eu falei para vocês, nem sempre eu consigo responder todas as dúvidas. Então, se eu não conseguir responder nessa aula, daí prometo que para a aula que vem eu trago a resposta naquilo que eu consegui passar para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir deixando escrito aí. A gente vai esperar só mais um minutinho e já vamos orar. Luísa, boa noite. Paz, Senhor, irmã. Seja bem-vinda. A gente vai começar. Vamos orar.
que tá friozinho hoje, choveu esses dias e agora tá bem fresquinho. Mas eu estou com calor. Eu fecho a janela e fecho a porta, aí para o vento. Tô com um pouquinho de calor. Vamos orar, 7h35, daí a gente vai iniciando e se alguém mais for entrar, vai entrando, tá bom? Pra gente não perder muito tempo, porque hoje a aula é extensa. Então, cada minutinho é importante, tá? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo, por esse dia, Deus, por mais essa quarta-feira, pela vida dessas pessoas, Pai, homens e mulheres que estão aqui procurando, Senhor, buscar conhecer mais da Tua palavra. A minha oração, Pai, é para que o Senhor venha, Senhor, me capacitar no sentido de me direcionar, Pai, de impedir, Senhor, que saia palavras que não precisam da minha boca, que o Senhor possa, em nome de Jesus, encher a minha boca das Tuas palavras, da Tua verdade, que o Teu Espírito Santo venha trazer discernimento, me trazer orientação. Da mesma maneira, Pai, com todos aqueles que estão ouvindo essa aula, assistindo, os que estão aqui comigo ao vivo, os que vão assistir depois, que o Teu Espírito Santo possa capacitar cada um, tocar na mente, tocar no coração. Nós sabemos que o estudo da Bíblia, ele não é um estudo comum. Nós sabemos, Pai, que nós entramos num campo que sai da razão, é algo espiritual, e por isso entendemos, Pai, que não é só pelo nosso cognitivo, não é só, Pai, pelas nossas percepções humanas que nós poderemos entender a Tua verdade, mas nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a interpretar, a entender a mensagem descrita nesse livro tão poderoso que é a Bíblia. Senhor, que em nome de Jesus caia por terra agora toda resistência sobre a verdade. Deus, nós queremos aqui a verdade, nada além da verdade. Aquilo que não sabemos, Pai, esperamos o Senhor para nos revelar, mas nós não queremos, Pai, aumentar nada na Tua palavra, nem tirar. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso. Fica conosco, Espírito Santo, comigo, aqui na minha casa, com todas elas, com esses homens e mulheres que estão assistindo na casa deles, que o Senhor possa invadir com a presença do Teu Espírito Santo, nos ajudando e nos auxiliando nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se propõe a estudar a Bíblia. Eu sempre falo assim que o meu temor e o que eu tento fazer é estudar a Bíblia pela Bíblia, né? Porque opiniões, todo mundo tem opinião para dar. Todo mundo acha uma coisa, acha outra, interpreta, e às vezes a gente cai num engano e parece que não. Mas pequenas coisas nos fazem tropeçar, né? Ninguém tropeça numa rocha grande. Você está no teu caminho. Você vê uma rocha grande, o que você faz? Você desvia dela. Agora, se for uma pedrinha, às vezes você vai pisar sem ver e ela vai te machucar, você pode cair, ou você pode até tropeçar. Então, eu sempre penso isso, Senhor, me ensina nas pequenas coisas, porque não são nas grandes heresias, né? Tem coisa que as pessoas falam que é só você ir ali para a Bíblia e falar, meu Deus, né? Mas tem outras coisas que não. Então, tem outras coisas que são pequenas e elas são incutidas ali na nossa cabeça, às vezes na tradição da nossa religião, do crescimento, não importa em que religião você nasceu, mas o ser humano, ele tende a errar. E quando eu me propus a estudar a Bíblia para que eu pudesse aprender, e hoje daí disso nasceu a vontade de ajudar e ensinar, é para que essas pequenas coisinhas saíssem do meu caminho, essas pequenas pedrinhas que estavam me fazendo tropeçar. Existiam áreas da minha vida que eu falava, Senhor, por que sempre aqui? Por que sempre nesse lugar? Por que sempre nessa pedrinha que eu caio? Por que sempre nesse erro?
E quando a gente vai para a palavra e a gente começa a entender e começa a deixar o Senhor entrar dentro de nós com a palavra, essas pequenas pedrinhas elas vão saindo. Às vezes um versículo que você lê, ele desmancha toda uma construção que você tinha dentro de você, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos numa era onde se diz muito assim, que o Senhor te ama como você é, e Ele realmente te ama, mas que você pode, que você merece, e essas coisas, quando você vem para a Bíblia, não é bem assim. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado com esse discurso positivo, com esse discurso que exalta o homem e não o confronta, né? Então, de verdade, algumas coisas eu olhava para mim e falava assim, não, mas Jesus me ama como eu sou, mas aquele traço da minha personalidade, que era o como eu sou, fazia eu cair sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo erro. Até que eu entendi que aquilo era uma pedrinha, e não era bem assim. Jesus me amava assim, ele não deixava de me amar por causa daquilo, mas eu não evoluía e o meu caminho não ia mais para frente porque eu estava sempre caindo naquele mesmo lugar. Amém? Então, o estudo bíblico aqui, ele é para nós conhecermos a Bíblia, claro, mas é um propósito maior. O propósito é a mudança dentro de nós, né? A mudança dentro de você. Isso que eu quero ver. Hoje à tarde estava conversando com uma aluna, ela estava dando uns testemunhos maravilhosos e ela já tem dado fruto e ela contando de como ela alcançou a vida de uma pessoa. E aí eu falei para ela, não tem nada mais valioso que isso. Ela falou, não, não tem. Eu falei, é isso que eu sinto com você. Porque a história dela é muito bonita, o testemunho dela é muito forte. E ela falou assim, nossa, porque a gente começou a conversa ela pedindo uma orientação. E eu orientei ela, ela falou assim, eu quero te agradecer, porque você sempre me fala a verdade. Você nunca passa a mão na minha cabeça. Eu falei, não, não passo. Porque quem ama, a Bíblia diz que aquele que ama, né, alerta, o pai que ama corrige. E isso não é ser ríspida nem grossa, nada disso, mas é dizer a verdade. E ela e aí é algo assim que eu sei que de repente se ela perguntasse para outra pessoa, a pessoa ia falar: "Não, você é assim mesmo, não tem nada a ver". E tem, né? E aí ela me agradeceu isso e ela falou: "Ah, eu preciso te contar". Então, é isso que eu quero ver na vida de vocês. Eu creio que é isso que Jesus quer ver na nossa vida, né? Não é o conhecimento por si só, é ver que a sua vida foi transformada a partir do momento que você se permitiu conhecer a verdade pelos seus olhos, né? Nós precisamos ter líderes, sim, né, que nos orientem. A Bíblia, ela fala disso, e nós vamos ver agora aqui em Gênesis um líder enorme, um dos maiores líderes de toda a Bíblia se levantar, que foi Moisés. A Bíblia diz que não há, né, alguém maior que Moisés. Eu estou estudando com a outra turma, nós já estamos em Samuel. E Samuel e Moisés, eles são quase colocados no mesmo lugar, né? Sobre o ministério que Samuel exerceu na terra. Mas assim, nós precisamos sim de líderes. Mas Moisés, ele ensinava o povo. Moisés, ele dava as leis. Só que o povo tinha que obedecer, né? Então, assim, eu creio que o Senhor espera de nós que nós, pela nossa própria vontade, pela nossa própria necessidade de conhecer a verdade, a gente busque com os nossos próprios olhos. Né? Eu assisti um vídeo da Nívia essa semana e ela falava assim: nós temos que sair desse ponto onde nós nos contentamos com um pãozinho de domingo. E a maioria das igrejas foi ceia domingo passado, né? Algumas fazem no segundo domingo, mas a maioria faz no primeiro. E eu lembrei da ceia, mas ela falou assim: existe um banquete diário para nós. E a gente se contenta com um pãozinho de domingo. E é verdade. Então, assim, se você depender só daquele pãozinho que você come no domingo, eu não vou te falar assim com 100%, que a gente não pode generalizar todas as coisas, mas muito dificilmente você vai conseguir discernir essas pedrinhas que estão no teu caminho. Você fica limitado. Agora, quando você começa a comer todo dia, um pão fresco, você vai atrás do pão. Você chama Jesus para entrar. Você chama Jesus para a mesa. É um versículo em Apocalipse capítulo 4, ou 3, que fala assim: eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Esse versículo, ele está sendo dirigido para a igreja, né? A carta aqui é para a igreja. Então, Jesus, presta atenção, ele está fora, muitas vezes, da igreja. E isso não quer dizer templo, isso não quer dizer denominação, não é ministério, não é nada disso. Eu e você somos igreja. E Jesus está batendo na porta. Da onde? Do nosso coração, diariamente. Ele fala assim, ó, capítulo 3, versículo 20. 19 e 20, porque o 19 também vai encaixar com o que nós estamos falando. É uma carta para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 19 e 20 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer. Ele quer sentar na mesa com você e ceiar. A palavra, ele disse, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede, né? Então, o que é esse cear, essa comunhão? É nós comermos da palavra. É nós estarmos ali tirando um tempo para o Senhor, tá bom? Estou falando tudo isso, olha lá. É isso mesmo, a Luciana falou. Eu só acredito no verdadeiro amor com disciplina. Você pode ver que quando a gente ama uma pessoa e a gente vê que aquela pessoa está fazendo algo errado, a gente se incomoda. E a gente fica procurando um jeito de falar e a gente não sossega enquanto a gente não fala. Mas aquelas pessoas que a gente não ama, entre aspas, que a gente não tem afinidade, a gente nem. Então, é real isso. Aquele que te repreende, que te corrige, ele te ama. Porque a pessoa que não te ama tá nem aí. Ah, deixa ela nesse caminho, deixa ele nesse caminho, né? Amém? Tudo isso, né, ainda, né? Ó, ainda não é sobre o Gênesis, mas é sobre, né? Tudo isso é bíblico, né? E nós vamos ver isso aqui no Gênesis. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Você vai pegar a sua apostila e você vai abrir ela na página 5, tá? Nós já estudamos ali, já fizemos o que é a Bíblia como uma história única, e agora nós vamos entrar no Gênesis em si, que é o tópico 3, que começa na página 8, ou 5. Abre aí então a tua apostila, página 5, lá, Gênesis. Então você vai pegar e você vai fazer assim, ó, você vai pegar a sua Bíblia e a apostila, tá? Que hoje nós vamos estar assim, lendo a Bíblia e a apostila, a Bíblia e a apostila e a Bíblia, né? Porque muitas coisas que estão aqui na apostila nós vamos para a Bíblia, tá? Como eu disse, é muito importante que vocês tenham lido o livro da Bíblia, o livro da Bíblia que eu digo é o livro da Bíblia que nós estamos estudando, então o livro do Gênesis. Por quê? Porque eu não vou ter tempo para ler todo o livro aqui com vocês, tá? Ontem eu dei uma dica para as meninas e eu vou dar para vocês também, que tem me ajudado. Toda vez que eu vou ministrar a aula, eu gosto de reler o livro da Bíblia, qual eu vou dar aula. Então, vocês acham ruim de ler um livro em, sei lá, uma semana? Normalmente, em uma semana, fora os meus devocionais e as minhas leituras, eu leio 2 livros da Bíblia. Então, eu li Gênesis para essa semana e para ontem eu li 1 Samuel. Então, assim, é totalmente possível. Por que você não consegue ler a Bíblia? Ah, não consigo ler a Bíblia, não tenho tempo. Não, você não tem ela como prioridade. Porque a gente tem tempo, sim. As 24 horas que eu tenho, você também tem. Você trabalha, eu também. Você tem casa, eu também. Você tem filho, eu também. Tem marido, eu também. Às vezes sua vida é até mais fácil que a minha. Pode ser que seja mais difícil, né? Pode ser que você tenha mais gente aí para cuidar. Mas todo mundo tem 24 horas. Reveja suas prioridades, tá? Então, vamos lá. Olha o que eu descobri, né? Aí eu fui contar pro meu marido, aí ele falou, não, isso aí faz tempo que eu tenho. Mas eu não sabia. Então, eu baixei um aplicativo da Bíblia aqui no meu celular, esse Holy Bible, sei lá como é que fala, eu não falo inglês.
Ele é um aplicativo da Bíblia, que ele tem todos os livros. Então, vamos lá, o Gênesis, por exemplo, tá aqui. Você selecionou ali capítulo 1, e ele tem essa caixinha de som aqui do lado, que se você clicar, Gênesis, capítulo 1. ele vai ler para você. A criação do universo e da raça humana. Não é para você colocar isso aqui para ler e dirigir, estudar. Pode, mas quando você for sentar para fazer a sua leitura bíblica, o que me ajudou? Porque as pessoas se perdem. O que as pessoas falam? Que elas estão lendo ali a Bíblia, lendo, de repente elas estão lá, foi embora, começou a viajar. Porque entrou umas palavras difíceis, falou umas coisas que ela não entendeu e a cabeça começa a viajar. Quando ela para, ela já leu 3 capítulos e não lembra nada. Então, assim, o que eu fiz e me ajudou? Eu pego o celular ali com o aplicativo da Bíblia, pego o fone, coloco o fone com a leitura bíblica e eu com a minha Bíblia aqui. Então, assim, nesse aplicativo tem todas as versões da Bíblia. A minha Bíblia que eu uso é a NVI, mas tem a Almeida Corrigida, tem a King James e tem essa NTLH, que eu não conhecia e eu gostei muito, tá? Ela é melhor, assim, de entendimento do que a NVI. Então, se você está procurando uma Bíblia, de repente, vai trocar sua Bíblia, você quer uma Bíblia de fácil entendimento, essa NTLH é top, gostei. Então tá, coloco aqui o meu fone, lendo a Bíblia e acompanhando. Então, eu estou ouvindo e acompanhando a leitura. A chance de você se perder na leitura é muito menor e vai render. Porque não sei se todos os aplicativos são assim. Essa aqui, a leitura, ela não é uma leitura mecânica. No computador eu já tinha ouvido a leitura da Bíblia no computador, mas ela é mecânica, sabe? Igual aquelas de GPS, que fica falando assim, uma palavra depois da outra. Aqui não. Aqui a pessoa, ela está realmente lendo a história. Então, ele respeita a pontuação, a sinalização, tem entonação de voz quando entra um personagem. Então, assim, é gostoso de ouvir, tá? Fica uma dica aí para vocês sobre como você ler a Bíblia. Então, assim, rende. Gente, numa tarde, ontem, eu sentei, era umas 2h, 2h30, para ler 1 Samuel. São 30 capítulos também, quase 30 capítulos. Deixa eu ver para não falar bobeira. Ó, 1 Samuel são 31 capítulos, tá? 31 capítulos é capítulo. Das 2 às 5h30, 3h30, é que eu gosto, tá? Você não precisa fazer assim. Ouvindo, e aqui na minha Bíblia, aí você pausa, você pode, né, grifar, você pode voltar, rendeu muito a leitura. Então, assim, é uma forma de te ajudar, tá bom? Vamos lá? Pega a sua apostila, então, Gênesis, página 5, e abre aí a sua Bíblia no Gênesis, capítulo 1. A Lu diz assim, que é uma leitura viva, isso, não fica algo mecânico, tá? Quando a gente lê em voz alta, a gente não tende a melhorar a leitura, a gente entende melhor, a gente não se perde. Só que nem sempre a gente consegue fazer uma leitura em voz alta, em casa, né? Tem mais pessoas ali e fica mais complicado. Mas, se você conseguir fazer a leitura em voz alta, também acredito que seria uma boa solução. Mas é algo que você pode fazer, né? Você coloca ali o fone, tal, a Bíblia do lado, façam essa experiência e depois me contam, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá, Gênesis. Começando a leitura aqui pela apostila, tá? Gênesis é o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E a sua história se divide em 2 partes principais. Lembra que eu falei isso aula passada? Do capítulo 1 ao capítulo 11, a criação e a queda, o dilúvio, e do capítulo 12 até o 50,
entra Abraão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a criação do mundo, a entrada do pecado, o dilúvio, Noé, vai, até que entra Abraão. Do capítulo 12 ao capítulo 50, todos esses capítulos, eles são concentrados, a história fica centrada em Abraão e na sua descendência, na aliança que o Senhor fez com ele, tá? Então, dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11, sem Abraão, e do capítulo 12 ao capítulo 50, a história de Abraão, tá? Olha que interessante. A primeira expressão no texto hebraico, aqui do Gênesis, é Bereshit. Então, no capítulo 1, versículo 1, diz Bereshit. O que quer dizer Bereshit? No princípio. Lembra que eu falei que Gênesis é o princípio de todas as coisas? Então, a tradução do Gênesis no princípio. O livro, a Bíblia hebraica, o nome dos livros aqui na Torá é sempre a primeira palavra do primeiro capítulo do primeiro versículo. Então, nós começamos aqui, ó, no princípio. Esse livro de Gênesis na Torá, ele é Bereshit, porque é a primeira palavra que aparece no livro. Isso vai acontecer em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio, tá? É sempre a primeira palavra que aparece no livro. Ela dá o título para o livro, tá bom? Então, a primeira expressão é essa, Bereshit, que também é o título em hebraico do livro, que era um costume nos tempos antigos que os livros tivessem o nome das primeiras palavras, tá? Então, esse era o costume antigo lá do tempo onde foi escrito esses livros. O título em português, Gênesis, ele veio do grego, né? Tem a origem grega e vem da palavra Geneseos, ou Genesiões, que aparece na tradução grega pré-cristã, lá na Septuaginta. Nós já falamos um pouquinho dela, mas nós vamos falar de novo, tá? Depois aqui no final do Gênesis. Nos versículos 2 e 4, capítulo 2, versículo 4, e no capítulo 5, versículo 1, aparece essa palavra, tá? O Bereshit. Dependendo do contexto, a palavra pode significar nascimento, genealogia ou história das origens. Por isso, em ambas as formas, hebraica ou grega, o título tradicional de Gênesis descreve de forma, tá? Aqui tá de fora, mas é de forma adequada, corrija aí essa palavra na sua apostila, o seu conteúdo, já que é basicamente o livro dos princípios. No grego e no hebraico também, isso acontece muito. Uma palavra, ela não tem um significado de palavra, ela significa uma expressão. Isso acontece em outras línguas. No inglês acontece muito também. Às vezes eu pergunto para a Manuela, Manu, o que significa essa palavra? Ela fala, mãe, não é uma outra palavra. Aí ela me explica o contexto ou o que é essa forma, né? Então, assim, às vezes uma palavra, ela significa, você vê, ó, pode significar no princípio, nascimento, genealogia ou história das origens. Então, assim, ela representa algo maior. O que a gente vai saber, como que a gente vai saber o que aquela palavra significa? Quando você põe ela dentro da frase, dentro do contexto. No português também acontece isso. Às vezes o Caleb vem e fala assim, mãe, o que significa tal palavra? Eu falo, onde você ouviu essa palavra? Daí ele fala, não, mas o que significa? Não, mas aonde estava escrito? Lê para mim a frase. Porque no português a gente também tem isso. A gente tem a palavra casa. Casa significa o quê? Significa casa onde você mora. Casa, casou, casamento. Então, assim, existem várias formas, tá? Então, por isso que a gente lê. Então, mas o sentido do Gênesis quer dizer no princípio, nascimento, história das origens, quer dizer, é algo que indica o início de alguma coisa, o princípio de alguma coisa, tá bom? O livro do Gênesis é fundamental para a compreensão do restante da Bíblia. Sua mensagem é rica e complexa. E listar os seus elementos principais dá um breve resumo da mensagem bíblica como um todo. Ele é, o Gênesis, acima de tudo, um livro que fala de relacionamentos, destacando o relacionamento entre Deus e a sua criação, o relacionamento entre Deus e a humanidade e o relacionamento dos seres humanos entre si.
Então, o Gênesis, ele é um livro de relacionamentos. Nós vamos ver um livro sobre que destaca o relacionamento de Deus com o homem, depois Deus com a sua criação e os humanos entre si. Relacionamento dos seres humanos um com o outro, tá? Então aqui, ó, os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos de 12 a 50 que realçam a história de Deus e apenas um homem, Abraão e sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12, tá? Então a gente precisa entender a mensagem do livro como um todo e como ela representa a história da Bíblia inteira. O Gênesis, ele vai desenhar a história do restante da Bíblia. Não é tanto o livro de Gênesis como o livro do Apocalipse, eles são dois livros muito deixados de lado. Não são livros estudados. As pessoas não gostam de estudar. Por quê? Porque são complexos, mas eles são essenciais. Porque um fala do início, Gênesis, e o Apocalipse fala do fim. Como é que você vai entender o meio se você não entende o começo nem o fim? Então é muito importante a gente entender o Gênesis para entender o quê, pastora? Para entender os evangelhos, para entender as cartas do apóstolo Paulo, para entender os profetas, para entender os salmos, para entender provérbios, para entender a Bíblia inteira. Porque o Gênesis, ele te desenha o início de todas as coisas. E ele fala qual é o propósito de Deus quando ele criou tudo e todas as coisas, inclusive você e eu, a humanidade, tá? Então vamos lá, ó, parte 1, o capítulo 1 ao 11. Ponto 1. O livro começa com Deus tomando a desordem e a escuridão, descritos na segunda frase da Bíblia, e disso Deus traz a ordem, a beleza e a bondade. Ele cria um mundo onde a vida pode florescer. Deus faz essas criaturas chamadas humanos, ou Adão, em hebraico, e ele cria a sua imagem, que está relacionada ao papel e propósito deles no mundo. Grifa isso na sua apostila. A imagem, criar a sua imagem está relacionada ao quê? Ao papel e propósito. Não é simplesmente a sua imagem física. Quando a gente lê lá, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é só cabeça, tronco e pernas. Shalom, Ziza. Graça e paz. Falei das meninas, falei de você para as meninas agora há pouco. Seja muito bem-vinda, amiga. A Ziza é uma pastora amiga minha. Beijo. Olha lá. Então, quando a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele não está falando só de imagem e semelhança física, de cabeça, tronco e membros. Ele está falando de papel e propósito. O papel e o propósito do homem na terra se relaciona com Deus, com o papel e o propósito de Deus, tá bem? Vamos lá. O ponto 2 diz assim, ó, os humanos, eles são criados, então agora aqui vai explicar sobre isso, ó, são criados para refletir o caráter de Deus no mundo. Para que você foi criada? Para você refletir, vocês foram criados. Eu falo muito para as mulheres, eu esqueço que agora a gente tem alunos. Os humanos, eu, você, homem, mulher, fomos criados para refletir o caráter de Deus na Terra. São nomeados como representantes de Deus, para governar o seu mundo em seu nome. Governar o seu mundo em seu nome. E o que nesse contexto implica em aproveitar todo o seu potencial, cuidar dele e tornar ele em um lugar ainda onde mais vida possa florescer. Então, Deus abençoa os humanos. Eu estava falando para vocês dessa pessoa que eu conversei à tarde. E a conversa começou exatamente por isso. Ela estava falando algumas coisas de como agora ela deveria se portar. Ser crente é muito difícil, não sei o que eu posso, o que eu não posso. O apóstolo diz assim, que posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Por quê? Por que não te convém? Porque você é embaixador do reino. Você é representante do caráter de Deus nessa terra. Então,
Até onde eu posso ir? Até onde você não escandalize o seu irmão. Até onde você não escandalize o nome de Deus. Até onde a pessoa olhe para você e fala assim, não, realmente, essa pessoa, ela reflete Deus. E isso é muito mais nas atitudes do que na sua imagem física, tá? É muito mais naquilo que você faz, é muito mais naquilo que você fala, é no teu caráter, é na forma como você leva a sua vida, que você mostra se você teme a Deus ou não. Mas a sua linguagem corporal, ela também transmite uma imagem. E é sobre isso que nós mulheres hoje somos chamadas e tem sido um desafio cada dia maior. Por quê? Porque hoje você olha para as mulheres na rua e você não sabe quem é crente, quem é embaixador. Vamos falar quem é crente, quem é embaixadora do reino de Deus e quem é uma mulher comum, uma mulher que está ali sendo uma embaixadora do mundo. E isso se dá que jeito? Nas suas vestes, tá? No seu cabelo, naquilo que você usa. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Coríntios, ele repreende tanto as mulheres. Por que será que ele fica falando para parar de cortar o cabelo? Para não ficar usando joia? Para não ficar usando tanta maquiagem? Por quê? Porque elas chegaram num ponto que não tinha mais como discernir quem era do Senhor e quem não era. E hoje nós estamos no mesmo ponto, mulherada. Você olha uma mulher no Instagram, uma mulher influencer, e ela te influencia. E aí passa a ser normal. Quero te dizer que não é normal. O Senhor te chamou para você ser embaixadora do reino. Então, tudo em você passa uma imagem. Tudo. É a maneira como você se veste. Não é só sobre cobrir o corpo, não mostrar uma parte ou outra, mas é a linguagem total. Você mostra se você é uma menina, dá para saber se uma pessoa é imatura. Pelas vestes, pastora? Dá. A gente olha e vê. Ah, não, uma mulher madura, uma mulher de Deus não se vestiria assim. Pode até ser que uma menina de Deus se vestiria assim, mas uma mulher não. E por aí vai, tá, gente? Então, assim, nem quero entrar muito aqui nesse ponto, que eu sou um pouco radical. Um pouco não, totalmente. Porque de tanto... Ah, como que você formou isso? Lendo a Bíblia. O Senhor vai nos constrangendo. Certas coisas... Posso todas as coisas? Pode. Posso fazer isso? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Mas não te convém. Tá? Não quero entrar muito nesse ponto, que eu posso pegar alguém, né? Mas vamos lá. Palavra-chave do livro. Bênção. Ou beraka. Beraka. Está aqui em hebraico. É o que o Senhor quer fazer. Quando Ele cria todas as coisas, quando Ele cria aquele mundo perfeito, toda a criação, animais, relva e o homem, o que ele quer fazer? Ele quer abençoar. A bênção do Senhor. Ele quer derramar, tá? Sobre nós. Então, a palavra-chave no livro, bênção. Deus dá um jardim, um lugar onde eles podem começar a construir esse novo mundo. A parte importante é que os humanos têm uma escolha. E agora você vai abrir a tua Bíblia, você está aí com ela abertinha, né? Você vai abrir aí no capítulo 2. E nós já vamos ler alguns versículos, tá? Olha lá, a parte importante é que os humanos têm uma escolha em como vão construir esse mundo. Representada, vamos lá, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre aí a tua Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler esse versículo, que diz assim, ó. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos duas árvores no centro do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Que conhecimento? Do bem e do mal, tá? Guarda aí esse versículo. Até agora, Deus forneceu e definiu aquilo que é bom e o que não é. Volta sua Bíblia.
Volta na primeira página, primeiro capítulo. Todas as vezes, a partir do versículo 3, onde Deus vai criando, ele sempre termina assim: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Deus vai estabelecendo aquilo que é bom. E aí Deus cria o homem. Quando ele cria o homem, na verdade o homem vai ser depois, tá? Então até agora, tudo que ele está criando é bom. Mas quem definiu o que é bom? Ele. Deus define o que é bom e o que é mal. Bom ou ruim, bem ou mal. Deus está definindo o que é bom. Então ele criou lá a relva, as flores, a água, os alimentos, os animais, e ele viu que era bom. A palavra está falando que ele viu que era bom. Nem eu nem você estava lá para ver se era bom, se era ruim. Ele definiu que tudo aquilo era bom, tá? Então até agora ele definiu o que é bom. Mas agora ele está dando aos humanos a dignidade e a liberdade de escolha, colocando no centro do jardim uma árvore cujo fruto vão abrir os olhos e eles vão poder escolher se é bom ou não. Será que os homens vão confiar? Oh, pera. Volta. Na Bíblia, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó. Abre aí. 2,16. Fica com a Bíblia aberta, tá? Que nós vamos sempre ler a Bíblia e ler a apostila e vir para a Bíblia. Vamos lá, ó. O Senhor Deus, capítulo 16, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ponto. Coma de tudo. Ô, gente, a gente vai no mercado e já é um monte de coisa, a gente às vezes não consegue nem escolher o que a gente vai comer. Pensa lá no hortifruti. Eu falo assim, vou levar umas frutinhas. Tem tanta. Você não pode trazer tudo uma vez. Primeiro que você não consegue, não tem dinheiro. Segundo que estraga. Agora você pensa, toda a criação, estava tudo disposto. Deus falou assim, você pode comer de tudo. Agora, dessa árvore, que é um fruto que eu sei que não é bom, porque vai te matar, não coma. Mas por que Deus fez essa árvore? Todas as coisas têm um propósito. E é por isso que é importante a gente conhecer o Gênesis, porque no restante da Bíblia a gente vai entender qual era o propósito de Deus quando ele criou o bem e o mal, tá? Então tá. Não pode comer da árvore. E agora, volta para sua apostila. Lá no último parágrafo. Será que eles, os homens, Adão, vai confiar na definição de Deus para o bem e o mal? Ou vão buscar autonomia e definir o bem e o mal por conta própria? É um risco muito grande. Rebelar-se contra Deus é abraçar a morte, porque você está se afastando do próprio doador da vida, e isso é representado pela árvore da vida. A árvore da vida eles podiam comer. Então a árvore da vida estava de um lado e do outro lado, entre aspas, a árvore da morte. Ela não tinha nome de árvore da morte, mas ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor falou: esse fruto vai te matar, não coma, coma desse, tá? Volta para a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom. Até agora tudo estava bom. Fez acerola, bom. Laranja, ótimo. Fez os animalzinhos, bom. Grama, flor, bom. Tudo bom. De repente, Deus olhou e falou assim. Então o Senhor declarou, não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Farei para ele alguém para o auxiliar e corresponder. A única coisa que Deus criou aqui, viu que não era bom, não era algo que ele tinha criado, mas era o contexto que tinha ficado. Não era bom o homem ficar sozinho. Então, entra a mulher. Tudo sempre bom. Olha, gente, só ficou ruim quando nós não tava. E aí, Deus então declara, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora. Então, Deus fez a auxiliadora depois. Fez o homem, deu para ele a estrutura para ele cuidar do jardim,
deu para ele as ordens do que podia comer, do que não podia, e depois ele fez a mulher. E a mulher estava lá ouvindo o que Deus falou? Não. Quem passou essa mensagem para a mulher foi o seu marido, foi Adão, tá? Então, aí Deus criou o homem e a mulher. Antes da gente entrar aqui na hora que a mulher come, o que eu queria que vocês entendessem, que é algo que eu entendi e não tem muito tempo. A gente fala, a garganta vai ficando meio seca. Não tem muito tempo. E ficou de fácil entendimento. Na verdade, eu acredito que é o próprio Deus que se revela para nós com o tempo. A gente ouve muito assim, principalmente quando a gente vem numa igreja tradicional, uma igreja católica, uma outra igreja tradicional, que ela traz para você uma lista. Presbiteriana também tem isso, do que pode e do que não pode, do que é pecado, do que não é pecado. E aí, isso vai entrando, lembra que eu falei? Vai entranhando dentro de você, e você começa, não é que você começa a esquecer o que a Bíblia diz, você não vai até a Bíblia para saber o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Você se baseia naquilo que o teu líder fala, né? Então tem igreja que fala assim, olha, é pecado beber, não pode. Aí tem outra igreja que você vai e fala assim, não, pode, claro que pode. O líder senta e bebe com você. Aí tem outra igreja que você vai falar assim, ó, não pode comer carne de porco. Aí tem outra igreja que fala, imagina, lógico que pode. E aí? Aí as pessoas, aí fala assim, não pode usar maquiagem. Aí a outra igreja fala assim, não, pode. Aí uma igreja fala, não pode usar joia. Aí a outra igreja fala, não, pode. E vice-versa. E aí? E aí você fica perdido. Aí você fala assim, gente, como é que eu vou saber? Será que eu tô pecando? Não tô? Será que eu posso? Não posso fazer isso? Aí vem a Bíblia, meu irmão, para te libertar. Jesus, ele veio para te libertar, por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Mas onde está a base do pecado? A base do pecado, ela não está naquilo que você faz, na escolha de obedecer ou não obedecer aquilo que está sendo te ensinado. A base do pecado, ela está naquilo que você fala assim, não, eu vou escolher. Ah, eu não vou ficar nessa igreja que eu gosto de beber, e aqui fala que não pode, eu vou para outra que pode. Ou vice-versa, de todas essas coisas que a gente falou. Olha lá, o que é o pecado, então? O pecado é quando a gente deixa de lado o que Deus, o que o homem, o que a igreja, o que a doutrina dessa igreja, não. Quando a gente deixa de lado o que Deus diz para nós termos. E aí a gente quer ter o nosso veredito sobre aquilo. Então, assim, Deus, ele fala, isso é bom, isso não é bom. Aí você fala assim, será que não é bom? Eu vou ver como é que é. É a mesma coisa de um filho. Então você ensina que a criança no caminho e fala assim para ele, olha, isso não é bom para você. Não faz isso. Gente, quando a gente é mãe, pai, a gente começa a entender um pouquinho melhor o Senhor. A gente não tá nem nos pés, né, da paternidade que o Senhor tem sobre nós, mas a gente começa a entender. Porque Deus, ele fez exatamente isso. Ele fala assim, ó, filho, isso aqui é bom para você, isso aqui não é. Mas a gente não tem como proibir de comer o fruto, né, do bem e do mal. A escolha está nas mãos dele. Mas eu tô te falando, meu filho, que isso não é bom. Aí o pecado está em vou ficar com o que Deus diz ou eu mesmo vou escolher. Todas as vezes que você tiver uma atitude ou você estiver ali num momento da sua vida, numa circunstância que você precisar fazer uma escolha e você sabe o que Deus diz a respeito daquilo, mas você deixa de lado e você fala, não, deixa eu ver se é bom ou ruim, deixa que eu mesmo vou ver. Quando você faz essa escolha, você peca. Quando você deixa de lado aquilo que Deus disse para você que é bom, você peca. E isso vai muito além das atitudes
das nossas mãos, atitudes diárias, é no coração, tá? Deixa eu ler aqui. A Luciane perguntou assim, pastora, será que o homem antes da queda não tinha o lado mal? Só tinha o lado bom? E começou a ter o lado mal depois de pecar? Na verdade, sem o pecado, nós somos bons. Jesus fala assim que não há ninguém bom a não ser Deus. Né? Então, assim, Jesus foi um homem sem pecado. Ele foi bom. Então, na verdade, Lu, o que dá lugar para o mal no homem é o pecado. Mas Adão, ele foi criado sem pecado. Ele só teve o pecado, ele só entrou em pecado quando então ele decidiu comer do fruto do bem e do mal. Ele escolheu, tá? Ele escolheu provar. Hoje nós, não, né? Hoje a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão, tá? Mas o mal estava do lado de fora. Ele estava literalmente naquela escolha de ir lá e comer aquela fruta ou não. Então, o homem sem o pecado, sim. O homem sem o pecado, ele é bom, tá? Não sei se respondeu a tua pergunta. Vamos lá. Vira a tua página aí, na página 6 da apostila. No ponto 4 diz assim, no capítulo 3, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que ela é uma criatura que Deus fez e torna-se claro que ela é uma figura em rebelião contra Deus. Ela quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente entre a árvore e a escolha. Ela diz que buscar conhecimento entre o bem e o mal não trará morte, mas sim garantir a vida e se tornarão como Deus. Agora, isso é uma ironia trágica, porque nós sabemos que os humanos já são como Deus. Peraí. Olha o que a serpente fala para a mulher. Capítulo 3, versículo 4, tá? Então, capítulo 3, versículo 4, a serpente diz assim, ó. Disse a serpente à mulher, certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Agora volta. Volta no capítulo 2, no versículo... Peraí, deixa eu achar certinho. No versículo 7. Peraí que eu não tô achando o versículo que eu quero ler. Mas olha, o que a serpente... Deixa eu pesquisar aqui. Achei. Não tá no 2, tá no 1. Ó, então o que a serpente falou para a mulher? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. Volta no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim, ó. 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então, pensa comigo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para dominar tudo o que tinha na terra. Então, o homem, ele já era, entre aspas, como Deus. Ele já tinha sido criado na mesma imagem, na mesma semelhança. Lembra que eu falei isso? Não é só físico, mas no propósito de dominar todas as coisas que Deus tinha criado. E aí a serpente fala que eles seriam como Deus, tá? Mas então a serpente criou a história diferente entre a árvore da escolha e ela diz, não, volta, ponto 4. Vamos ler de novo. No capítulo 3, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que ela é uma criatura que Deus fez. E torna-se claro que é uma figura em rebelião contra Deus. Ela quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente entre a árvore e a escolha. E ela diz que buscar conhecimento entre o bem e o mal não trará morte, mas sim irá garantir a vida e se tornarão como Deus. Agora, isso é uma ironia trágica, porque nós sabemos que os humanos já são como Deus. Foram feitos para refletir a imagem de Deus. Em vez de confiar em Deus, eles buscam a própria autonomia e escolhem o conhecimento do bem e do mal para si. E instantaneamente toda a história fica fora de controle. Ela distorce aquilo que Deus ensinou. Ela fala, não, vocês serão como Deus, mas eles já eram. Então, essa é a única coisa que a gente sabe aqui sobre a serpente, que é o que está aqui na apostila, que eu coloquei, que é uma criatura de Deus e ela está em rebelião contra Deus, porque Deus está dizendo uma coisa, ela está dizendo outra. Então, o que a gente vai ver mais na frente da Bíblia? Né? Não está aqui no Gênesis, mas igual eu falei, a gente tem que estudar aqui o princípio para depois, quando as coisas forem acontecendo e as informações elas forem surgindo nos outros livros da Bíblia, a gente sabe aonde que está, tá? Então, Satanás, ele já tinha caído, tá? Ele já era um ser, a Bíblia diz que ele era um anjo caído. Então, Satanás já habitava aqui, nessa escuridão e nessa desordem. Então, nós já tínhamos seres em rebelião, tá? Então, o mal já estava aqui. Será que por isso que tinha a árvore do bem e do mal? Conforme a gente for estudando, a gente vai entender um pouco melhor isso, tá? Então, olha lá. Eva comeu a fruta, levou para o marido. O Adão comeu a fruta também, não confrontou ela, não falou que era errado. Será que se ele tivesse confrontado, falado que era errado, tinha acontecido alguma coisa diferente? Não dá para saber, né? Ele simplesmente come junto e aí tudo fica fora de controle, né? No ponto 5 aí da apostila diz assim, ó, a primeira perda acontece aonde? Nas relações humanas. Então, eles pecaram, comeram esse fruto do bem e do mal, eles escolheram o quê? Eles escolheram decidir por eles mesmos o que era bom ou ruim para eles, tá? Isso é o pecado. Sair da dependência de Deus e você mesmo escolher o que é bom ou mal para você. Você ir contra aquilo que o Senhor falou que é bom e você fazer a sua própria escolha. Pecado. Então, aonde que acontece a primeira consequência do pecado? Nas relações humanas. O homem e a mulher percebem o quanto são vulneráveis. Então, eles se veem nus. Antes estava nu? Estava. Mas e agora? Agora eles olham para a nudez e eles não acham mais normal. Eles se veem veem aquilo como vulnerável. Então, quando você sai da presença de Deus, quando você deixa de lado aquilo que o Senhor falou que é bom para você, você começa a se ver vulnerável. Aquilo que era, entre aspas, normal, agora para você não é mais, tá? Então, eles não confiam mais nenhum no outro. Eles se escondem, fazendo roupas para eles. Então, essa é a primeira consequência do pecado. Qual que é a primeira consequência do pecado? Você quebra as suas relações humanas. Quando um filho desobedece um pai e uma mãe, faz algo escondido do pai e da mamãe, ele peca contra o pai e a mãe, contra Deus. Aonde que é a primeira consequência? Na aliança, na confiança, no relacionamento entre o pai e a mãe.
Então, pecou, já veio a consequência no relacionamento dele com a sua esposa, sua mulher. E a segunda perda acontece na intimidade entre Deus e os homens. Pecou, você perde a sua conexão com Deus. Você quebra a aliança com Deus. Agora, eles correm e se escondem de Deus. Quando Deus os encontra, eles começam um joguinho de culpar um ao outro sobre quem iniciou essa rebelião. E nesse momento, a história para. Olha a consequência do pecado. Aquilo que Deus fez para ser bênção na vida deles, criou uma mulher, uma auxiliadora, e eles tinham aquela aliança, quebrou. Quebrou a ponto de um se esconder do outro, não deixar mais ver a nudez, são vulneráveis, correm de Deus, se escondem de Deus. E agora eles estão totalmente perdidos, porque eles perderam o que era mais valioso. A conexão um com o outro e a conexão com Deus. E agora a história para. Ponto 6. O que acontece depois disso? Há uma série de poemas curtos. Vai lá na sua Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo 14. Ai, que bom, Aline, fico feliz. Feliz que você está entendendo. Fico muito feliz. Olha lá, capítulo 3. A partir do versículo 14, vem uma série de poemas curtos. Cada versículo é como se fosse um mini poema. Não sei se na sua Bíblia está assim. Na minha tá, ó. Chega a ter um recuo, tá vendo? Ó. E aí faz umas estrofes como se fosse uns poemas mesmo. Então a gente vai ter essa série de poemas curtos, né? Nos quais Deus, então são palavras de Deus, tá? A partir do versículo 14, olha o que fala. Então o Senhor Deus declarou. Então essas palavras são do próprio Deus, tá? Então há uma série de poemas curtos, nas quais Deus declara primeiro para a serpente e depois para os humanos as consequências dos seus atos. Deus primeiro diz à serpente que, apesar da sua vitória aparente, ela está destinada à derrota e a comer poeira, e promete que um dia uma semente, ou seja, um descendente, virá da mulher e dará um golpe letal na cabeça da serpente, o que parece uma ótima notícia. Mas essa vitória terá um custo, pois a serpente também dará um golpe letal no calcanhar do descendente, enquanto está sendo esmagada. Ponto. Aonde que está isso? Capítulo 3, versículo 14 e 15. Isso aqui Deus está dando uma sentença para aquele ser em rebelião, para a serpente. O que ele diz? Acompanha aí a partir do versículo 14. Uma vez que você fez isso, a serpente enganou a mulher, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Grifa esse versículo na tua Bíblia se ele ainda não está grifado, tá? Esse descendente dela, entre a descendência da mulher e o descendente dela. Este, o descendente, ferirá a sua cabeça, a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ponto, né? Depois nós já vamos entrar na mulher. Isso aqui é uma promessa messiânica. Essa é a promessa de Jesus Cristo, tá? Da vinda de Jesus Cristo. O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça, vai te esmagar. Mas enquanto ele te esmaga, enquanto ele tem vitória sobre você, você vai morder o seu calcanhar e você lhe ferirá o calcanhar. E, gente, uma mordida de uma cobra é o quê? Ela é letal, né? Ela é letal, ela é morte. Então, Jesus Cristo, enquanto ele esmagava a cabeça da serpente na cruz, ele morreu, tá? Então, é uma aparente vitória, tanto para
para a serpente aqui quando a mulher come o fruto, ela acha então que ela conseguiu, e aqui também quando Cristo morre na cruz, Satanás ele tem a impressão, se você já assistiu algum livro, não, se você já assistiu algum filme sobre a crucificação de Cristo, aquele A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele retrata bem essa imagem. Quando Cristo está morrendo na cruz, fica um ser demoníaco passeando pelas pessoas e ele se gaba, como se ele tivesse conseguido. Mas ele não entende, né, que essa morte ela era injusta. Então, por que Cristo morreu de forma injusta? Como assim? Ele não deveria ter morrido porque ele não tinha pecado. Então, assim, Satanás, ele não tem direito de trazer a morte sobre uma pessoa em santidade, né? E quando ele, entre aspas, consegue matar, Jesus Cristo, ele desce no inferno. A palavra diz que ele fica 3 dias, né? Ele não vai para o céu, tá? Jesus não foi para o céu. Ele vai até o mais profundo abismo e ele toma das mãos de Satanás a chave da morte, os poder da morte. Por quê? Porque você me matou injustamente. Então, você não me matou, eu me entreguei. A minha morte foi sacrificial. Então, esse aqui, ó, versículo 15, é o primeiro versículo onde nós vemos a promessa de Jesus. Um guerreiro ferido, o descendente da mulher, que fere a cabeça da serpente, mas ele é ferido no seu calcanhar, tá? Olha lá, voltando para a apostila. A promessa deste guerreiro ferido é misteriosa. Mas no fluxo da história, gente, eu tô aqui, ó, no meio da apostila, tá? No meio do ponto 6 aí, ó. Mas no fluxo da história, até então, você vê isso como um ato de graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar. E o que Deus faz? Ele promete resgatá-los. Mas isso não elimina as consequências das decisões do ser humano. Então, o ser humano, ele acabou de errar. Ele acabou de pecar. E Deus já está providenciando uma maneira de resgatá-lo. Deus já tinha isso, né? A gente não pode ser ingênuo de pensar que Deus foi pego de surpresa, não. Mas o homem errou e Deus já está lá para perdoar e para resgatar. Só que as consequências do pecado virão. Ele te perdoa, mas você tem que lidar com as consequências do pecado. A partir do versículo 16, o que acontece? Deus informa que os aspectos da sua vida conjunta, tanto na vida em casa como no trabalho, serão cheios de tristeza e dor por causa da sua rebeldia, o que levará à morte. A partir daqui, a história só piora. Então, do versículo 16, 17, 18, 19, é Deus falando, né? Então, é aquele versículo onde Deus fala da mulher, que multiplicaria a dor dela no parto, ao homem, né? Que agora vai ter que trabalhar para alimentar a sua família, que ele vai ter que tirar as ervas daninhas. Não tinha erva daninha antes. Ele não tinha que cultivar nada, né? Ele cultivava, ele cuidava, mas agora ele vai ter que trabalhar. Agora ele vai ter que, olha só o que diz o versículo 19, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, assim, do suor do seu rosto, de muito trabalho, você vai comer o seu pão, tá bom? Aí, daqui para frente, a história dá uma piorada, né? E nós já estamos no 8h40 e estamos no capítulo 3 de Gênesis, que tem 50 capítulos. Então, assim, é muita coisa. Mas esse início, eu acho muito importante a gente ir, assim, entendendo. Você tem que entender a origem da humanidade. E você tem que entender a origem do pecado. Porque vai ser cobrado de você, até o fim, que você não peque. Mas como é que você não vai pecar se você não sabe o que é pecado? Então, gente, o pecado, ele vai além das suas atitudes. O pecado é quando no coração você escolheu. Não, Deus fala que é bom, mas deixa eu ver como é que é. Você sabe que o Senhor não se agrada daquilo. A palavra diz que o Senhor não se agrada daquilo. A palavra, ela é clara sobre como a gente deve viver, sobre como as mulheres devem viver, se portar, se vestir, mas você, no seu coração, decide, não, isso não, eu vou ver.
Não, isso não é tão mal. Pecou. Começa no coração. É aqui. Porque muitas vezes as pessoas até agem de maneira ali não errônea, não pecaminosa, mas no coração elas estão pecado. E Jesus falou que você não precisa cometer adultério para você entrar em pecado, é só você pensar. Então o pecado, ele está no teu coração, é aquilo que move as suas atitudes e os seus pensamentos. Então é difícil de não pecar. É muito difícil. E que jeito que a gente consegue parar de pecar? Conhecendo a Deus, se apaixonando por Deus, a ponto de falar assim: o meu prazer, como o salmista fala, é meditar na tua palavra de dia e de noite. É o meu prazer. Mas que jeito que isso vai se tornar o seu prazer, querida, querido, se você não lê, quanto mais meditar. Então, é a partir do momento que você lê tanto, você consome tanto, que aquilo entra dentro de você. E não adianta as pessoas falarem para você, não tem nada a ver, porque aquilo já está entranhado. Você vai falar, tem tudo a ver, tá? Então, tem que entrar dentro das entranhas da gente, beleza? Então, vamos ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, que isso vai, não tem outro jeito. Eu não posso fazer isso por você, ninguém pode. Ninguém pode, tá? Então, vamos lá, agora eu vou tentar ir mais rápido, para ver se a gente deslancha um pouco melhor, tá? Aí, a partir do ponto 7, ó, os capítulos de 3 a 11 traçam o efeito da crescente rebelião das relações humanas, fraturadas em todos os níveis. Lembra que eu falei que o pecado, ele quebrou as relações? Aí vem a história de Caim e Abel, que o Caim, ele tem tanta inveja do seu irmão que ele quer matá-lo. E Deus fala o quê? Não mata. Deus adverte ele, não cai nessa tentação. Mas ele cai de qualquer maneira e ele mata o seu irmão no campo. Caim constrói então uma cidade onde reinam a violência e a opressão. Tudo isso culmina na história de Lameque. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Nós vamos ver agora, aqui no Antigo Testamento, aqueles homens cheios de mulher. Abraão teve não sei quantas mulheres, Jacó, Isaac, vai. É o propósito de Deus, então? Senão Deus tinha criado Eva e alguma coisa. Vou fazer para ele 2 esposas, 3 esposas. Não, Deus fez uma. E o primeiro homem a ter mais de uma esposa é um homem muito mau, tá? O nome dele é Lameque e a história dele está aqui no capítulo 4, versículo 23. Vamos ler esses 2 versículos. Ele é descendente de Caim. Caim, o homem que matou o seu próprio irmão. Mas a palavra diz que ele é perverso, ó. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele acumula as esposas como uma propriedade. E ele entoa uma breve canção sobre como ele é ainda mais violento e vingativo que Caim. Olha o que ele diz aqui no versículo 23 e 24 do capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim, ó. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O homem era muito mau, descendente de Caim, descendente do homem com coração invejoso a ponto de matar o seu próprio irmão. Tá? E essa descendência, eles fundam uma cidade, tá? Cadê? É Enoque, eu acho. Caim teve relações com sua mulher, engravidou, depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. É isso mesmo. Vamos lá, nesse quadradinho que tem aí, lá embaixo da página 6. A cultura pastoral, ela era intimamente interligada à vida desde Abel até o nascimento de Jesus. Então, a gente vai ver esse negócio de criar as ovelhas, o gado, pastorear, cuidar dos animais, é uma coisa que está na palavra desde aqui de Abel. Abel, ele era pastor de ovelhas, tá? A cultura pastoral influenciou os símbolos bíblicos do líder ideal
do rei ideal e do Messias, e até mesmo de Deus. Então, entendam, existe um povo e um tempo para o qual foi escrito a Bíblia, tá? E essa cultura, quem escreveu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, usou muitas coisas desse tempo, dessa cultura, para ficar de fácil entendimento. Hoje, eu acredito que nós não usaríamos pastor de ovelha, porque nem pastor a gente vê aqui na nossa região, não tem pastor, né? Ninguém cria ovelha pastoreando, né? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê outro tipo de coisa, mas aqui os pastores, eles são muito citados, tinha muito disso. Então, foi usado esse símbolo bíblico, tá? Então, é um símbolo bíblico para falar do rei ideal, do Messias e até mesmo de Deus, tá bom? Ponto 8. Depois disso, a gente tem uma história estranha sobre os filhos de Deus, que poderia se referir a seres angelicais ou maus, ou aos antigos reis que alegavam descender dos deuses. Como Lameque, eles adquiriram tantas esposas, tanta quantos quiseram, e geraram os Nefilim, grandes guerreiros dos tempos antigos. Qualquer que seja a interpretação correta, o ponto principal é que os humanos estão construindo reinos. Então, aqui, ó, a gente vai ver depois a história desses gigantes, tá? Os nefilins, vai falar então da origem dos nefilins. Esses homens, eles eram tidos como gigantes e a palavra diz que eles eram descendentes desses seres angelicais caídos. Então, assim, pode ser demônio, pode ser tanta coisa, mas o que a gente tem que entender? Que os seres humanos, eles estão fazendo reinos, eles estão se dividindo, tá? Vamos ler um pedacinho aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Capítulo 6. Ó, quando os homens começaram a multiplicar na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Aqui Deus põe um ponto na longevidade. Os homens, eles viviam muito, né? Aqui no capítulo 5 a gente vai ver, né? Matusalém chegou a viver 900 e poucos anos, 969 anos. Mas eles viviam 100 e poucos anos, 840 anos, 815, 900, muitos e muitos anos. E por causa da maldade do homem, Deus falou, não, vão viver só até 120 anos, porque isso faz muita coisa errada, tá? Então, ele acaba com a longevidade. Então, aí vem, ó, no versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Quando a gente chega lá em Davi, eu estou estudando com as meninas Samuel, quando a gente chega lá em Davi, ele derrota Golias. Golias tinha 2,90 metros de altura. Ele era um gigante. Provavelmente descendente desses aqui, dos nefilins. E a gente tem já estudos arqueológicos, escavações que encontraram, né? Crânios enormes, fêmur, esqueleto, que dizem que a Terra foi habitada em algum tempo, por um período não habitada toda, né? Mas em alguns lugares existiram esses gigantes. Então a história, a ciência, ela vem confirmando a palavra, tá? Então a Terra tá assim, dividida, homens maus, eles estão fazendo o que eles querem, ninguém mais, esses aqui, os nefilins também tinham várias esposas, mas aqui, ó, no versículo 8 a gente vê assim, ó, no capítulo 6, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, Deus, no meio desse povo todo, encontra um homem, chamado Noé. E esse homem, ele agrada ao Senhor. O caráter dele agrada ao Senhor, tá? Página 7. Gente, eu acho que nós vamos precisar de mais uma aula com Gênesis. Se eu conseguir fechar até o capítulo 11, aí a gente faz a aula que vem só sobre Abraão, né? Do capítulo 12 ao 50. Não tem como ir passando muito rápido,
né? Tá bom para vocês? Vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixando aí, tá? Eu vou respondendo. E se não der para responder agora, eu respondo na próxima aula, tá bom? Então lá, página 7, lá em cima. O ponto 9. Diz assim: em resposta a esta corrupção, sabemos que Deus está profundamente triste. A humanidade está destruindo seu belo mundo e destruindo uns aos outros. Então, num ato ímpeto de proteção e bondade que existe no seu mundo, Deus limpa a maldade humana com grande dilúvio. Mas existe um humano inocente que ele protege: Noé e toda a sua família. Ele nomeia Noé como um novo Adão. Grifa isso aí. Ele nomeia Noé como um novo Adão. Ele repete a bênção divina e envia pelo mundo afora. Mais uma vez, temos grandes expectativas. Ponto. Vamos falar aqui, então, antes do Noé acabar o dilúvio. Então, a palavra diz que Deus viu a condição do mundo, e aqui ele fala, né? No versículo 5 do capítulo 6, fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Grifa isso e escreve aí: isso é pecado. Então, olha o que aconteceu depois que o pecado entrou no mundo. Deus viu que a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Um homem em pecado. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Olha o nível de tristeza de Deus. A palavra depois Samuel, quando ele vai falar com Saul, ele fala as palavras, ele fala: Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Só que aqui, o que vocês têm que entender? Que a Bíblia, ela foi escrita por um homem, aqui no caso Gênesis foi escrito por Moisés, tá? E a Bíblia, ela não está escrita para Deus, a Bíblia está escrita para os homens. Então Deus sempre vai usar algo que você consiga entender o que ele sentiu. Então não é que Deus se arrependeu de ter criado o mundo e os homens, porque ele já tinha um propósito e um projeto, mas é que a dor dele, quando o pecado dominou o mundo, foi tão grande como a dor de um arrependimento. Eu não sei se você já cometeu alguma coisa que trouxe uma consequência muito triste na sua vida, e o arrependimento ele é tão grande que ele dói. E você não consegue nem lembrar daquilo porque dói demais. Você quer voltar no tempo, você se arrependeu. Então o Senhor, ele sentiu isso. É esse nível de dor, quando ele viu o mundo perfeito que ele criou dominado pelo homem. Pelo homem não, dominado pelo mal. Então, não é que Deus se arrependeu de ter criado o mundo, o homem, não. Ele tinha um propósito e ele já tinha um plano. Mas quando ele viu a dor que ele sentiu, tá bom? Então, sempre pense isso. A Bíblia ela está escrita para o homem. Então, a Bíblia ela é escrita de uma maneira para que nós possamos entender, tá? Então, não é que a gente não pode levar tudo ao pé da letra. A gente precisa continuar. Você não pode pegar um versículo sozinho e fazer dele uma verdade absoluta. Ele está dentro de um contexto, que está dentro de um contexto ainda maior. Então, assim, o versículo ele está dentro de um texto, que está dentro de um livro, que o livro está dentro de uma biblioteca. Então, a gente tem que entender a Bíblia toda para a gente ver que não é que Deus se arrependeu, porque a palavra diz que ele já tinha um fim, né? Antes do início, ele já sabia do fim. Então, o Apocalipse, ele já está escrito, ele já tem um fim para todas as coisas. Mas
Mas é para você entender o nível de dor que ele sentiu, tá? Então, ele decide destruir tudo com água, mas ele encontra Noé. Então, é aquela história bem conhecida de todo mundo, que a gente não precisa ler aqui, que Deus chama esse homem para construir uma arca. Porque ele fala, vai chover 40 dias e 40 noites. Detalhe, a palavra fala que nunca tinha chovido sobre a terra. E aí? O desafio desse homem era muito grande. Ele precisava fazer, além de uma obra enorme, que seria difícil até para nós hoje com toda a tecnologia, ele tem que fazer esperando acontecer uma coisa que ele nunca viu, chuva. Vai chover, Noé. Vai chover e vai alagar tudo. E ele obedece, tá? Ele obedece e ele coloca a família dele dentro do, do barco, porque Deus, ele não tem propósito com o homem, ele tem propósito com a sua família. Você é um com a sua esposa e com seus filhos. Diante de Deus, Deus tem um propósito com a tua família. Então aqui ele já está mostrando que se fosse, porque assim, ó, o homem é bom, não é? Mas não fala do caráter e da integridade do coração da esposa e dos filhos. Mas por causa dele, do homem, do sacerdote daquela casa, do coração dele, Deus vai salvar a família toda dele. E aonde a gente vê esse versículo de novo? Quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando os discípulos, Paulo e Silas, estão presos na prisão, e o carcereiro liberta, e ele fala assim, tu e a tua casa será salvo. Então, Deus, ele tem propósito com a sua casa. E aqui ele está no capítulo 6, ele já está mostrando que ele tem um propósito de salvar a família, não só o homem, a família, tá? Então, Deus não é deixar os filhos para trás. Então, ele constrói esse barco, essa arca, né? Não pode nem chamar de barco, uma coisa grande. Coloca os filhos e a esposa dentro. E aí chove 40 dias, 40 noites, tá bom? Então, olha lá. Choveu os 40 dias, 40 noites, acabou-se a chuva, parou-se então a arca num monte, a água foi descendo, e o que acontece? Deus nomeou então Noé como novo Adão, aí ele repete a bênção divina e envia ele para o mundo afora, né? Olha lá, capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ponto. Volta lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então agora Deus tem ele fez um novo começo. Então agora tem um jardim novo. Morreu todo mundo, até os bichos. Ele soltou agora um casal de cada bicho, né? Para ter os animais novamente. Mas toda aquela geração de homens malignos morreu. Aí ele pega Noé e fala, sejam férteis, multipliquem-se e encham toda a terra. Tá lá o Noé, num jardim, um novo jardim, tudo novo, tudo limpo, e a ordem, então, é eles se proliferarem e crescerem, né? Então, olha lá o que acontece. A gente fica em grande expectativa, né? Mas Noé também falha no jardim. Ele vai e planta uma vinha. E ele fica bêbado até perder os sentidos. Então, um de seus filhos, Cã, faz algo vergonhoso ao seu pai na tenda. Aqui a gente tem um novo Adão, de que jeito? Nu e envergonhado, justamente como o primeiro Adão. E novamente tudo piora, o que leva à fundação da cidade de Babilônia. Vou ler aqui para vocês esses versículos do capítulo 9, que diz assim, ó, a partir do versículo 18. Os filhos de Noé, assim que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. 3 filhos, tá? Cã é o pai de Canaã. Essas mensagens a gente tem que guardar, tá? Porque de Canaã virá os cananeus, e dos cananeus virá os filisteus, os amorreus,
não sei o que lá, e eles são, depois, mais para frente, os inimigos de Israel, descendência de Cã. Esses foram os 3 filhos de Noé, a partir deles a terra foi povoada. Noé era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-no sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do seu pai. Cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos. Aí agora ele vai amaldiçoar o filho, Cã. E a maldição é bem pesada. Ó, maldito seja Canaã, escravo dos escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Nossa, mas tudo isso porque ele viu o pai nu? Lembra que eu falei que as palavras em grego, em hebraico, até mesmo algumas palavras em inglês, as palavras em português, elas muitas vezes elas não expressam só aquilo, né? Nu, pelado. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, e eu não estou dizendo que isso é verdade absoluta, tá? Mas que quando eu ouvi, é algo assim que me caiu assim, falei, olha, realmente pode ser que seja isso. Eu vou compartilhar com vocês. Ele diz que essa palavra aqui da nudez do seu pai, ela sugere um ato sexual. Ela vai além da pessoa estar nua. E como se tivesse acontecido um abuso do filho para com o pai. E por isso a ira de Noé, tá? Então, pode ser que seja isso, tá? Não estou falando que é. Até queria pesquisar mais sobre isso, vou até voltar. Mas, enfim, o que aconteceu foi isso, né? Esse filho, então, envergonhou o pai, de alguma maneira, ou vendo a nudez, ou cometendo esse abuso, e aí o pai, então, vai amaldiçoar Cã e abençoar Sem e Jafé, que foram os que o cobriram, que foram os que protegeram ele, tá bom? E agora aqui, ó, a gente vem com a origem de todos os povos, a partir do versículo 10, Gênesis 9 e 5. Eu vou até 9 e 15, tá? Para terminar aqui até o capítulo 11. E aí, a aula que vem, a gente vai do 12 ao 50. Vamos lá. Tem umas pessoas que saem, voltam, né, do online, mas eu vou deixar, porque a aula daí fica gravada, depois a pessoa pode reassistir, e a gente não quebra muito o contexto do estudo, tá? Então, vamos lá. Aí, capítulo 10, vem a origem dos povos. Então, a origem dos povos veio de quem agora? Veio dos filhos de Noé. De que povos? Todos os povos da terra. Porque depois do dilúvio, morreu todo mundo e eles povoaram a terra. Então, a palavra vai falar dos descendentes de Jafé, de Cã e de Sem. E nós vamos nos encontrar aqui, tá? Porque você existe, então você é descendente de alguém. Então, olha lá, capítulo 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, vem os Jafetitas, que são os filhos de Jafé. Lembre-se que Jafé e Sem foram os filhos que Noé abençoou. E Cã foi o filho que Noé amaldiçoou, por causa da nudez. Então, os descendentes de Jafé, aí vai falar os nomes, né? Que a gente não vai encontrar nos dias de hoje, mas olha lá no versículo 5, diz assim: deles, desses povos, os descendentes de Jafé, procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Eu vou dar uma lidinha aqui numa pesquisa que eu fiz, tá? Então, fala assim, ó, que Jafé, isso aqui não, essa leitura que eu vou fazer não é de um site bíblico, tá? Eles até trazem a história de Noé como um mito. Mas se eles falam como seria a descendência, então se a Bíblia fosse verdade. Então, para nós né? Então, olha lá, isso aqui é um estudo com base científica, tá?
Jafé foi o progenitor de várias nações, cerca de 14, de acordo com o que está descrito aqui, que dão origens aos povos, ao povo indo-europeu, o indo-germânico ariano, que originalmente habitaram o Cáucaso e se disseminaram pelo leste e pelo oeste, chegando até as linhas litorâneas da Europa. Portanto, a maioria de nós é de alguma forma descendente de Jafé, já que os povos da América, Oceania, Índia e Europa possuem origem indo-europeia. Então, os descendentes de Jafé foram os que foram povoar a terra ali fora, da onde estava o território de Israel. Eles saíram e, com a divisão do mar, eles foram para o lado da América. Então, esses são os descendentes de Jafé. Aí vem os camitas, que são os descendentes de Cã. E ali na primeira linha a gente já vê, ó, que os descendentes foram Cuxi, Mizarim, Fute e Canaã, tá? Vem aqui no versículo 18, fala assim, ó, posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimã, Zeboim, chegando até Lassa. São esses os descendentes de Cã. Então, os Cãs são os cananeus, tá? E olha as terras deles. Depois a gente vai ver essas terras sendo ditas e descritas lá nos livros de Deuteronômio, Josué, quando eles estão possuindo Canaã, tá? Então, Gerar, Gaza, Sodoma, Gomorra, todos eles descendentes de Cã, desse que o pai Noé amaldiçoou, tá bom? E os descendentes de Sem? Os semitas. Então, Sem, o irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Então, agora vem aqui a descendência de Eber, e olha lá no versículo 32. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuído em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Beleza? E o que acontece agora? A Torre de Babel. Babel, essa torre, como a palavra já diz, Babel vem de Babilônia. Então, esta cidade que estava sendo fundada, eles descobriram então uma tecnologia, que era a tecnologia do tijolo, e eles começaram a fundar uma cidade. Que cidade? Babilônia. Então, aqui nasce a Babilônia, a tão famosa Babilônia, que é descrita aqui no Antigo Testamento, e até hoje ela não existe mais, né? Hoje ela está em ruínas, mas eu fiz uma pesquisa, é muito interessante se você for pesquisar. A Babilônia, ela estava sendo reconstruída por Saddam Hussein. Lembra? Lá, aquele governador ele foi morto, né? Ele era tão mau e ele estava reconstruindo a cidade de Babel. Ele estava reconstruindo Babilônia. Tem um templo, ele tinha feito um templo já lá para ele. Então aqui começa, olha como ela nasceu. Essa cidade nasceu em rebelião. Por quê? Porque eles queriam fazer uma torre para onde? Para chegar até Deus, né? A rebelião e a arrogância humana, ela é retratada aqui na história da Babilônia, da Torre de Babel. Tá bom? Vamos lá, ó. O versículo, o ponto 10 aí da apostila vai falar, ó, as pessoas da antiga Mesopotâmia se reúnem em torno de uma nova tecnologia, o tijolo. Elas podem construir cidades e torres bem mais altas e mais rápido do que qualquer outro povo. Eles querem construir um novo tipo de torre que cheguem até os deuses para tornar os seus nomes famosos. O que eles querem ser? Como Deus. Querem ter os seus nomes famosos. Lembra lá do que a serpente falou? Vocês serão como deuses. Vocês serão iguais a eles. Tá aqui de novo a base do pecado, tá? Então, ó, uma imagem da rebelião e da arrogância humana. E a rebelião do jardim é a mesma, só que desta vez amplificada. Deus humilha o seu orgulho e os dispersa. E aí Deus vem
A palavra diz que ele derruba essa torre e ele dispersa o povo de que jeito? Línguas, né? Línguas diferentes, e eles não se entendem mais, não conseguem mais construir, e assim ele dispersa o povo. Então, ele humilha os arrogantes e dispersa eles, tá bom? Vamos lá. Você precisa desbloquear o telefone. Gente, olha o meu celular. Falam as coisas, tem hora ele pesquisa. Vamos lá. Ponto 11. São histórias diversas, mas que exploram o mesmo sentido básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa ao mundo, mas os humanos continuam a destruí-lo. Estas histórias afirmam que vivemos em um mundo bom, que tornamos ele mal, e escolhemos definir o bem e o mal por conta própria. Todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos rompidos e que levaram a conflitos e violência e finalmente à morte. Mas a esperança. Deus prometeu que o descendente viria, um guerreiro ferido que derrotará a raiz do mal, apesar da maldade humana. Deus está interessado em salvar o seu povo. Então a grande questão é: o que Deus vai fazer? E a próxima história é o elo onde a gente encontra a resposta. Ai, gente, não é fascinante? É fascinante estudar a Bíblia. É fascinante entender e como as coisas vão fazendo sentido para nós. Até coisas que a gente já ouviu, palavras que a gente já ouviu, vai fazendo sentido, você vai entendendo de onde veio, tá? Para a gente finalizar, eu quero ler com vocês os últimos versículos aqui do capítulo 11, porque daí semana que vem a gente começa com Abraão, tá bom? Do 12 ao 50 a gente vai para Abraão. Então a gente vai aumentar uma aula. E é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Ou, se vocês preferirem, depois a gente faz duas aulas em uma só, mas acredito que a gente vai ter que aumentar uma aula. Então vamos lá, ó. A descendência de Sem. Lembra que a gente leu aqui a descendência de Jafé, dos Camitas, e também teve a descendência de Sem. Mas depois da Torre de Babel vem de novo a descendência de Sem. E aí vem escrito assim, ó: este é o registro da descendência de Sem. 2 anos após o dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, nem todos têm um nome aqui, tá bom? O que a gente entende? A gente entende que a genealogia registrada ela vai trazendo aqueles que têm um contexto histórico para contar, tá? Então, aqui vai falar da descendência dele, mas olha, vai lá para o versículo 27, versículo 26. Vem Terá. Quem que é Terá? Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão. Não é Abraão ainda, Abrão, Naor e Arã. Versículo 27. Essa é a história da família de Terá. Então, aqui entra Abraão na história, Abrão, né? Terá gerou Abrão. Aí, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, em sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Então, morreu onde? Em Ur dos Caldeus. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arão, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, eles, olha aqui, esses últimos versículos aqui, do 27 ao 32, ele tem muita informação que a gente tem que saber para depois entender melhor a história de Abraão, tá? Então, aqui, da onde Abraão veio, ele é filho de Terá, e Terá é descendente de Sem, que é o filho de Noé, que Sem foi abençoado, né? Então, assim, é o descendente do filho abençoado de Noé, e aí fala da onde eles estavam, da geografia deles. Então, onde eles estavam indo? Eles estavam indo para Canaã.
Mas o que aconteceu? Ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá pegou seus filhos e partiu, saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, eles já estavam indo para Canaã. Mas ele parou em Arã e estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Beleza? Então, aqui, ó. Terá, ele estava indo para a terra de Canaã, mas ele morreu, ele estabeleceu-se, né? A palavra fala assim que ele, quando ele chegou em Arã, ele estabeleceu-se ali e parou. Beleza? 9h15. Amém, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu imagino que fica borbulhando, né? O Davi, quando acabar a aula, ele fala: mãe, minha mente está fervendo. Porque se você nunca tinha ouvido essas coisas, a mente começa a trabalhar. Mas é maravilhoso. É isso, a palavra diz assim, que a gente conhecerá a verdade nos libertará. Olha o Davi falando que a mente dele tá fervendo. Gente, para mim, é a maior alegria. Nessa turma, eu tenho o Davi, meu filho mais velho, o Caleb, meu filho mais novo, e a Rafaela, minha sobrinha. E na outra turma mais avançada, tem a Manu de aluna. Então, assim, meus filhos, eles são meus alunos, isso é muito bom para mim. É muito bom sair aqui do quarto agora e a Manu vem: ai, minha professora, ela assiste a aula dela, ela assiste essa também. Isso faz tudo valer a pena. Te amo, filho, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aí, tá? Ou quiserem depois me mandar, a gente esclarece, ou via WhatsApp, ou se for algo que dá para trazer na aula, eu trago na aula que vem. Tá bom? Então, a gente estudou a primeira parte do Gênesis, que é a história do princípio, e agora paramos. Entrou Abraão, agora daqui é Abraão, daqui para frente é Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. Até acabar o Antigo Testamento, nós vamos estar falando desse povo, dessa descendência e da bênção que Deus derramou sobre eles. Tá bom? E essa bênção nos alcançou. Né? A palavra diz que por causa da sua família, todas as famílias da terra seriam benditas. E hoje nós somos descendentes de um pai, Abraão, né? Ele foi o nosso pai espiritual no sentido de ter recebido a bênção da aliança e hoje a gente foi alcançado por ela, tá bom? Vamos orar, entregar esse tempo. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Sempre bênção, né? São todas bem-vindas, todos bem-vindos. E semana que vem tem mais, tá? Se você ainda não leu, não terminou, termine de ler. Leia esse Gênesis aí, gente. Eu fico pegando no pé porque eu sei que tem gente que não lê. Leia esse capítulo aí do 12 ao 50, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, por essa aula, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é tão linda e tão maravilhosa e tão esclarecedora e que nos abre os olhos para tantas coisas que às vezes a gente fecha. Que o Senhor, Pai, possa usar tudo aquilo que foi ensinado aqui nessa noite, que nós aprendemos, para nos confrontar, para nos fazer crescer e para que a gente possa, Pai, ficar cada dia mais parecido com o Teu Filho Jesus Cristo, com tudo aquilo que Ele ensinou e com tudo aquilo que Ele é e foi aqui para nós, enquanto esteve encarnado como homem, que nós possamos, Pai, caminhar para isso, para sermos parecidos com Cristo, para sermos, Pai, imitadores de Cristo, para sermos, Pai, embaixadores do reino dos céus, cumprir o propósito do Senhor, que é te representar nessa terra, né? Através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da nossa vida, do nosso caráter. Sua palavra diz que quando a gente fizer qualquer coisa, seja comer, beber, se vestir, qualquer coisa, que a gente faça tudo para a tua glória. É esse o propósito maior, Pai. Te conhecer para ser como o Senhor espera que nós sejamos. Abençoa todos esses alunos, essas pessoas que ficaram aqui comigo, as pessoas que vão assistir depois também. Que o Senhor possa abençoá-los de maneira grandiosa, trazendo para eles ânimos, Pai. Ânimo, força, que eles não venham desistir, mas que eles venham prosseguir, Pai, nos estudos e na leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, fica com Deus. Ai, que lindo. Gosto de ler os recadinhos. Amém. Que bom, Briana. Que bom. Glória a Deus. Te amo. Te amo, Isa, Davi, Isa. Vocês são muito importantes para mim. Beijo.
Fiquem com Deus.